No Guarani, o mistério continua. A escalação de Amoroso para o derby ainda é dúvida. Com ou sem o jogador, o Bugre aposta no fator casa para passar o rival na tabela. No Guarani, todos querem esquecer das últimas 3 rodadas. Sem balançar as redes e somar pontos, o Bugre entrou em queda livre e precisa reencontrar o caminho das primeiras posições. Isso tem que acontecer logo no derby. Passou, olhar os nossos erros aí agora e domingo tentar começar uma nova etapa desse campeonato. Nada que uma vitória contra o derby, né, para sair dessa situação e voltar de novo para brigar pelos nossos objetivos. Apesar da pressão existir, não se fala em ansiedade no Brinco de Ouro. Estou muito tranquilo e muito confiante, não só em mim, como todos os meus companheiros. A gente sabe daquilo que tem que acertar, daquilo que tem que acertar para as partidas e principalmente para esse jogo, que a gente vai estar em casa, diante da nossa torcida, que eu tenho certeza que vai nos apoiar os 90 minutos e a gente vai conseguir dar conta do recado. Para ganhar uma força a mais no derby, o técnico Luciano Dias espera poder contar com o Amoroso, que ainda se recupera de contusão. O Amoroso é um jogador com muita qualidade, né? A gente sabe que se ele tiver à disposição vai nos ajudar bastante. Mas independente de que se ele for jogar ou não, quem for vestir a camisa do Guarani no domingo vai ter que dar algo mais. Com ou sem Amoroso, o Bugre acredita que o fator casa e a torcida alviverde, que será a maioria, podem fazer a diferença na hora que a bola começar a rolar. Muito melhor jogar um derby em casa do que fora. Então a gente tem que trazer a torcida a nosso favor, né, mostrando muita vontade, muita dedicação para que ela nos apoie e a gente possa fazer eles voltarem para casa felizes. São 3 jogos sem gols. O artilheiro do ano passado, Fernando Gaúcho, está esperando domingo para voltar a marcar. E se a rede balançar, ele já tem comemoração especial, mas ainda não revela qual é. A gente criou um vínculo muito bom entre eu e a torcida. Eu tenho certeza, com esse incentivo, que nos ajuda muito, principalmente num clássico que vai ser. Eu acho que o apoio do torcedor vai ser importantíssimo e a gente vai procurar correr muito e marcar muito e retribuir com muitos gols e muitas flechadas. Bom, está aqui conosco o Amoroso, clinicamente está tudo ok, diz que vai para o jogo. Vamos ao Brinco de Ouro. E aí, André Aranha, o técnico vai escalar o Amoroso? O time do Guarani está definido? Olha, Batista, hoje à tarde será realizado um coletivo, mas é muito mistério, uma incógnita. O próprio Amoroso, ontem eu trouxe a informação no microfone da Rádio Bandeirantes, ele garante que já está liberado pelo departamento médico e vai para o jogo. Agora, com relação à escalação do Guarani, talvez só hoje à tarde depois do coletivo, viu, Batista? E aí, Amoroso, você tem alguma dúvida de que você vai jogar ou não? Quem tem a dúvida vai ser o Luciano, né? Até os momentos antes do jogo, né? O treinador não vai ser louco. Você estando em condições, você é a estrela da companhia, só faltava. Não. O Amoroso está bem clinicamente, o treinador não escalar. Né? Assim, né, Batista? Ontem eu treinei, graças a Deus, né, com bola no campo, fiz os movimentos que eu faria dentro de um jogo. E graças a Deus não senti nada. Agora à tarde vou participar do treino coletivo, né? Vou fazer os trabalhos que forem colocados pelo Luciano. E aí ele depois vai decidir, né? Se eu vou entrar do início ou se eu vou entrar no segundo tempo. Aí é a dúvida que ele vai carregar até momentos antes do jogo. Você aguenta os 90 minutos? Não derby, né? Até 120, não tem jeito. A contusão era na batata da perna, é isso? Panturrilha, também conhecido como panturrilha. Batata, não é feira isso aqui? Batata da perna era a época que o Tigrão jogava. O Amoroso, a pergunta é, aliás, em cima exatamente disso. No seu íntimo, apesar da vontade, da explosão, de tudo que você sabe que representa o derby, você se sente absolutamente seguro, depois dessa inatividade, para estrear logo no derby, ou isso apimenta ainda mais e acelera a tua estreia? Acho que para mim não faz muita diferença todo esse tempo inativo. Graças a Deus, esses 6, 8 meses que eu tive parado e ter recebido o convite da Band, né, de poder ter participado durante 13 ou 14 jogos do Campeonato Italiano, inclusive me deixar as portas abertas para futuramente eu poder retornar, né, como comentarista. Então, para mim não modificou, porque eu continuei trabalhando, não tenho problema de peso, então foi fácil me readaptar novamente, entendeu? Fiz a pré-temporada com todos, né? Apesar da a gente ter um pouco mais de idade, né, mais avançada, mas graças a Deus isso aí não me impede de poder trabalhar igual a todo mundo. E foi um fator que veio, eu já estava pronto, já era para ter estreado contra a Portuguesa, essa documentação
né, não tivesse atrasado. Mas eu já estava liberado para jogar pela FIFA, porque eu tinha tido um problema com a Grécia, que fui para lá, joguei 6 meses e fiquei 3 meses e meio sem receber salário, peguei minha família e voltei. E entrei na FIFA para brigar por esses meus direitos. E a FIFA me liberou, falou que eu estava liberado para jogar. Então acabou tendo alguns equívocos, né, na minha documentação e acabou não chegando, mas eu já estava completamente liberado para atuar. Bastava uma ligação para a FIFA, falar, dá o documento amoroso que ele está liberado. Então atrasaram, não sei por qual motivo, e acabou tendo aquela ansiedade, né, de poder jogar. Isso aí tudo atrapalha, você querendo voltar, né, o torcedor te recebendo bem, tudo, o carinho que eu tenho por esse clube. Então, acabou me deixando, né, um pouco nervoso. E depois fui fazer um jogo treino, levei uma pancada por trás, na perna, na batata da perna, né. Então, tudo isso me fez com que eu, né, sentisse, né, assim, pô, será que isso aí vai me atrapalhar? Eu torcida me esperando para que eu possa voltar a jogar e não vai ter, né, a minha estreia breve. Então já era para ter estreado. Mas hoje eu posso falar para você, se eu tiver em campo domingo, eu vou dar meu máximo, vou jogar até quando eu aguentar. Até se eu não aguentar, eu vou falar assim, ó, mentira que eu não aguento. Perfeito. Mas com certeza eu vou... Se sente preparado? Sente preparado, isso aí não vai ter problema nenhum para mim. Ok. Fora de campo, os torcedores aguardam ansiosos para o primeiro derby do ano. Os dois lados prometem uma bela festa nas arquibancadas. Campinas está em festa para o derby de número 183. Nas duas principais torcidas organizadas da cidade, as preparações para o jogo de domingo já começaram. Os bugrinos até apelam ao Santos na busca pela vitória e esperam pela escalação do maior ídolo. Ele é já um jogador experiente, tem uma história no Guarani, conhece o Guarani, sabe da torcida, da força da torcida também. Então eu acho que para o time, assim, para o elenco, pela situação, acho que vai ser muito bom se ele jogar. Com ou sem Amoroso, a festa será completa. É tradicional mesmo, que já vem nos últimos derbys, né? Com bandeirão, as faixas, bandeira. Então vai ser uma coisa mais tranquila, mas a animação vai ser com certeza muito grande. As duas torcidas estão preparadas. Prometem que só vão torcer, sem violência. Os dois times estão bem parelhos, assim, tanto que a gente vê na classificação, a diferença de 1 ponto só. Mas eu creio na vitória do Guarani, mais pelo fator campo, fator torcida, eu acho que vai ajudar bastante isso. Eu acho que 2-0 está de bom tamanho. Vamos lá para o Brinco de Ouro, está lá o Spider-Man, o André Aranha. E aí, Aranha? Olha, Batista, eu estou aqui com o diretor de segurança do Guarani, Oduvaldo Luiz de Camargo, para falar algumas coisas importantes referentes ao derby do próximo domingo. Primeiramente, boa tarde. Que horas os portões estarão abertos, Oduvaldo? Boa tarde. Boa tarde. Os portões serão abertos às 16 horas. E os ingressos, nós acabamos de conversar com o Major Coelho da Polícia Militar e estabelecemos lá por consenso de que o Guarani vai vender os ingressos impreterivelmente até o meio-dia do domingo. Ou seja, das 8 ao meio-dia de domingo, aqui ainda nas bilheterias. A partir daí, de meio-dia, não serão mais vendidos ingressos, porque às 13 horas o policiamento fará o bolsão aqui em volta do estádio e só entrará nesse bolsão quem tiver o ingresso. Isso ficou definido numa conversa que nós tivemos ainda há pouco. Com relação à segurança, o que o Major Coelho passou para vocês do Guarani com relação à segurança para o derby? Nós havíamos feito uma reunião lá na Polícia Militar, não só o representante do Guarani, também o representante da Ponte Preta e os demais órgãos envolvidos nesse esquema que vai ser montado de bolsão ao redor do estádio. E ficou definido de que o policiamento será bastante forte, não só dentro do estádio, mas principalmente nas imediações e até em alguns pontos distantes disso. Quantos ingressos já foram vendidos para a torcida do Guarani, Oduvaldo? Acredito que tenha sido, acho que por volta de uns 5 mil. 5 mil, incluindo o sócio-torcedor ou não? Não, fora o sócio-torcedor, porque não tem ingresso para sócio-torcedor. Ele entra com a carteirinha e 2 mil está garantido para isso. Os portões serão abertos que horas? Sim, às 16 horas, justamente por isso, com bastante antecedência, para que os torcedores tenham acesso ao estádio com tranquilidade e sossego. E é o que nós pedimos aos torcedores não chegarem na última hora, ou no último minuto antes do evento, que venham com bastante antecedências e acessem o estádio também com bastante tranquilidade. Quanto ao esquema de acesso de torcedores, modificamos o sistema, terá corredores de metal, organizando filas e assim por diante, para evitar exatamente qualquer tipo de tumulto. Tá bom, então, Aranha, um abraço para você, obrigado, viu? Valeu, Batista, um abraço.